a gente tem um detalhe muito importante também, é que o governo do estado, ele já abriu negociação com a gente, já sentou conosco, o secretário Davidson Magalhães, o secretário da CETRE, teve reunião conosco, todos os nossos pleitos estão sendo encaminhados. Mas, infelizmente, a gente não consegue entender, o nosso secretário de mobilidade, o senhor Fábio Mota, ele deu uma entrevista para a Rádio Sociedade, dizendo que nós não nos enquadramos porque nós temos casa própria e carro caro. E aí eu não consigo entender que critério é esse que o secretário usou. Como foi essa avaliação de que nós não precisamos? Nós precisamos sim. Alguns têm casa própria? Tem. Com muito esforço. E o taxista não tem casa própria não? Ele mora de aluguel? É assim? A gente não consegue entender. Por que o governo do estado abre as portas para negociação e a prefeitura municipal, aquela onde nós pagamos os impostos, onde fazemos a vistoria, onde temos a concessão, diz que a gente não precisa. A gente não consegue entender. Neto, a gente precisa entender. Neto, cadê você? Eu vim aqui pra resolver. Ô Neto, cadê você? Eu vim aqui pra resolver. Ô Neto, cadê você? Eu vim aqui pra resolver. Ô Neto, cadê você? Eu vim aqui pra resolver. Ô Neto, cadê você? Eu vim aqui pra resolver. E a gente tem um detalhe muito importante também, é que o governo do estado, ele já abriu negociação com a gente, já sentou conosco, o secretário Davidson Magalhães, o secretário da CETRE, teve reunião conosco, todos os nossos pleitos estão sendo encaminhados. Mas, infelizmente, a gente não consegue entender, o nosso secretário de mobilidade, o senhor Fábio Mota, ele deu uma entrevista para a Rádio Sociedade, dizendo que nós não nos enquadramos porque nós temos casa própria e carro caro. E aí eu não consigo entender que critério é esse que o secretário usou. Como foi essa avaliação de que nós não precisamos? Nós precisamos sim. Alguns têm casa própria? Tem. Com muito esforço. E o taxista não tem casa própria não? Ele mora de aluguel? É assim? A gente não consegue entender. Por que o governo do estado abre as portas para negociação e a prefeitura municipal, aquela onde nós pagamos os impostos, onde fazemos a vistoria, onde temos a concessão, diz que a gente não precisa. A gente não consegue entender. Neto, a gente precisa entender. Neto, cadê você?